Queria cumprimentar minha companheira Samira Crespo, que dentro do Ministério conduz essas campanhas, né, da Agenda 21, da educação ambiental, da reciclagem, da Agenda A3P, que é uma agenda interessante, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública. Né, o A3P, que são 3 As, Agenda Ambiental da Administração, e o P, os 3 poderes. Então, essa história dos órgãos, os ministérios, os bancos também diminuírem o consumo de água, de energia, praticarem a reciclagem, né, trocarem os equipamentos de iluminação, ar-condicionado, ajustarem o motor dos seus carros, isso tem que ver com dar o exemplo, né? Porque você não pode convencer as pessoas a mudar o seu comportamento se os órgãos públicos são deseducadores, se eles são desperdiçadores de água, de energia, de tudo, e praticam uma educação ambiental às avessas. Então, essa ideia de dar o exemplo faz parte. E o Carrefour também está dando exemplo. Eu estou há 1 ano e 9 meses no Ministério do Meio Ambiente e nesse período nós tivemos algumas vitórias importantes. Talvez a mais importante delas tenha sido a queda do desmatamento da Amazônia, do menor nível da história do nosso país, né? 1/3 do que foi na década. E nós queremos derrubar mais ainda esse desmatamento. Também o Brasil mudou a posição em relação à questão do clima. Antes o país relutava em assumir metas de redução das emissões de carbono e nós conseguimos finalmente, o governo mudou de posição, depois se aprovou uma lei, né, com as nossas metas, reduzir de 36% a 39% até 2020, e também um fundo de mudanças climáticas, que vai dar algo em torno de R$1 bilhão ano, que é 10% do lucro do petróleo, para viabilizar as políticas. Agora, essa questão da ecologia urbana, do dia a dia, água, lixo, esgoto, saco plástico, né, no nosso país, né, dezenas de milhões de pessoas, a maior parte da população vive nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, e aqui, né, embora a questão da Amazônia também dependa do que acontece aqui, e foram importantes acordos públicos que nós assinamos, por exemplo, com a Fiesp, de não comprar madeira sem a certificação de origem, de planos de manejo, conhecidos, licenciados, para não contribuir com o desmatamento da Amazônia, mesmo com a Associação Brasileira dos Supermercados, a ABRAS, né, nós assinamos também no ano passado, e eu acho que isso deve estar vigorando a partir do 2º semestre, de não ter mais nos supermercados carne que não seja comprovadamente certificada, que não venha, por exemplo, com desmatamento não só da Amazônia, como do Cerrado e da Caatinga, e essa iniciativa da ABRAS também foi muito boa. O ano passado, o Ministério lançou a campanha Saco a um Saco. E por que nós lançamos uma campanha ligada aos sacos plásticos? O Brasil, há 2 anos atrás, esse número vem decaindo, felizmente, há 2 anos atrás ele produziu e distribuiu algo em torno de 18 bilhões de sacolas plásticas. Quer dizer, uma parte considerável disso vai parar nos lixões, entope rios, canais, lagoas. Quando chove, muitas pessoas acabam vendo suas casas inundadas, perdem seus bens, a sua saúde, às vezes a vida, e muitas vezes elas são corresponsáveis, que jogam tudo, mais alguma coisa dentro dos rios. Os sacos plásticos ainda formam os verdadeiros diques, acumulam outros tipos de lixo e as pessoas acabam vítimas da imprudência das autoridades, de um consumo desenfreado e dos seus próprios erros, até por falta de educação ambiental e sanitária, apoio de cooperativas de catadores, etc. Então, o Ministério ele tem lançado, junto com outros ministérios, e sobretudo com a iniciativa privada, campanhas de mudança dessas questões. Em relação ao lixo, por exemplo, nós temos lançado em todo o país, apoiado consórcios intermunicipais para fazer aterros sanitários viáveis, com tratamento de chorume, impermeabilização, para impedir a contaminação dos nossos recursos hídricos, né? É bom que quando a gente fala de lixo e esgoto, é bom a gente lembrar sempre da saúde, porque a primeira causa da mortalidade infantil no Brasil ainda são as chamadas doenças de veiculação hídrica, ou seja, causadas exatamente pela água contaminada.
Bem, então, o consumidor, ele muda de comportamento lentamente. São mudanças culturais. Tem que ser estimulada por leis, por exemplos e por atividades, naturalmente, da iniciativa privada, de institutos que trabalham com o consumo consciente. Por exemplo, um ato tão simples quanto regular o motor do carro diminui metade da poluição, tanto da poluição que afeta os pulmões, quanto das emissões de CO2 que aumentam a temperatura do planeta. E mais, quando um cidadão regula o motor do seu carro, ele está evitando 3 buracos. Um no clima, um no pulmão e um no bolso, porque o carro desregulado ainda consome mais combustível. Mas só no Rio de Janeiro havia essa lei, há 10 anos atrás, nós aprovamos no CONAMA, e agora a cidade de São Paulo já faz isso e várias outras cidades vão ter que fazer isso a partir do final desse ano, né? As vistorias anuais e essa campanha de educação. Bem, em relação às sacolas plásticas, nós lançamos então, a equipe da Samira, com vários parceiros, né? Não só o Acatu, mas o AfroReg, né? O nosso amigo Zé Júnior, do AfroReg, participou dos filmes, e várias redes de supermercado. A campanha Saco não Saco. O objetivo era conscientizar o consumidor, provocar mudança de comportamento no varejo e mostrar. Primeiro, você podia recusar, reutilizar, né? Reaproveitar. Então não era uma campanha do tipo, do dia para a noite não use mais. Não era exatamente isso, até porque as redes têm suas estruturas, o consumidor ele tem seus hábitos, essas coisas têm que ser modificadas. Não é uma lei apenas que você muda um comportamento. Tem todo um trabalho de mudança, de mostrar alternativa, de esclarecimento, né? Inclusive, um dos filmes publicitários da campanha Saco não Saco, do nosso amigo Zé Júnior, é muito interessante porque tem um certo feedback. Ele mostra primeiro uma pessoa dentro de um carro, de um ônibus completamente inundada, né? Aí depois vai andando para trás do filme e mostra a própria pessoa jogando um saco plástico no bueiro. Então ela acaba sendo a vítima, né, do seu comportamento errático, do seu comportamento inconsequente. Bem, então essa campanha ela foi lançada nessa linha, recusar sempre que possível, usar um material reutilizável, pode ser aquela velha e boa sacola de estopa, de pano, até de plástico duro, né, ou de tecido, fibra, há várias modalidades, e reutilizar, usar menor quantidade, usar os caixotes. No ano passado, com um apoio bem decisivo da rede Carrefour e também de outras redes, nós conseguimos a diminuição de 600 milhões de sacolas plásticas distribuídas para o consumidor. Mas se comparar 600 milhões com 18 bi, você vai dar um grande caminho. Mas foi a primeira vez que uma campanha forte, incluindo a sociedade civil, o governo e a iniciativa privada, da qual o Carrefour foi pioneira, nós podemos quantificar, isso daí não foi nem um ano inteiro, porque a bem da verdade a campanha começou no dia do meio ambiente, em junho, então na verdade foram 7 meses. Em 7 meses nós conseguimos a redução de 600 milhões de sacolas plásticas lançadas no meio ambiente. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Bem, e agora o Carrefour dá um outro passo e inaugura aqui, em Piracicaba, um estabelecimento com 0 sacolas plásticas. É claro que isso também não foi da noite para o dia. Alguém vai pensar, não, é um dia, é um golpe publicitário. Não é isso. É que esse esforço do Carrefour vem sendo feito lá de trás. Primeiro, oferecer com preços módicos sacolas reutilizáveis. Depois, fazer todo um trabalho de conscientização dos seus próprios funcionários e começar a criar esse clima no seu cliente, né? É bom que se diga que também o cliente influencia. Isso é o outro lado. E daí nós confiamos muito que as redes varejistas, não só nesse caso sacola plástica, mas na questão do consumo da madeira, do consumo da carne, e evitar, hoje em dia a pecuária ainda a expansão da pecuária ilegal é ainda um fator de desmatamento da Amazônia. Então,
obviamente nós não somos contra a pecuária, a gente tem que recuperar as áreas já degradadas, aumentar, intensificar a produtividade, ou seja, botando mais cabeças de gado numa área menor e, sobretudo, impedindo que esse desmatamento entre em parques nacionais, em terras indígenas, que é o que vinha provocando o desmatamento. Eu quero dizer que eu confio nos órgãos ambientais. Nós fizemos uma relação muito forte com o IBAMA, o Chico Mendes e com a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. O presidente Lula assinou um decreto de crimes ambientais. Nós realmente sufocamos, numa certa medida, os grandes desmatadores, mas eu valorizo muito os acordos públicos que nós temos com a iniciativa privada. Um dos mais importantes, um dos primeiros, foi com os exportadores de soja. A gente fez a moratória da soja, junto